Olá, tudo bem com você, sua família? Obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Você já sabe, eu sempre repito aqui, né? É a quarta-feira que te convida a ter vida, por isso que é o Quarta Convida. Muita alegria ter você aqui nesse programa oficial da Ibrave Tremembé. Quero também reforçar que a semana que vem nós teremos o nosso ConvidaCast, estilo podcast, onde a gente vai ter um bate-papo muito gostoso com o pessoal da minha época da juventude, lá da Batista da Lapa. A gente vai contar algumas aventuras, nós vamos tratar de alguns assuntos. Será muito interessante, inclusive para você divulgar para os jovens da sua igreja, não é? Que falava, o que pensava uma juventude de uma igreja renovada há cerca de 30, 35 anos atrás. Qual era a nossa conversa, quais eram as nossas programações. Então, a gente bate um papo muito legal com os meus amigos e eu tenho convidado você a participar na próxima quarta-feira, nosso ConvidaCast. Nosso assunto de hoje é um assunto bastante desafiador, porque é um assunto que, se você não tomar cuidado, ele pode te levar à morte, pode acabar com você. Estamos falando do desânimo. Desânimo. O que é uma pessoa desanimada? A pessoa desanimada é uma pessoa que começa a perder noção do valor da vida, a perder noção do valor das coisas. Ela começa a ter dificuldade para trabalhar no seu dia a dia, ela começa a ter dificuldade para ter uma motivação para fazer algo, mesmo que seja o trivial. O que é o trivial? O trivial é você levantar, você ter o seu dia normal, você ter as suas atividades, se você trabalha, se você estuda, ou se você está fazendo alguma outra coisa, são as atividades normais. Então, quando bate o desânimo, a primeira incidência que o desânimo traz é em cima dessas coisas triviais. Então, de repente, a pessoa desanima para trabalhar, a pessoa desanima para estudar. Nós que somos cristãos, eu escuto muito isso. Não consigo orar, não consigo ler a palavra de Deus, não consigo ir à igreja. E isso, às vezes, é resultado de um desânimo. O estágio seguinte do desânimo é a depressão, né? Muitas vezes a porta de entrada para o desânimo para a depressão é o desânimo. Então a pessoa ela começa a ficar desanimada com alguma coisa e de repente isso aí se torna uma porta de entrada para a depressão. E é um estágio pior. E ela afeta todas as áreas do ser humano. O desânimo ele afeta todas as áreas do ser humano, né? Corpo, alma e espírito, que é daquilo que nós somos compostos. O ser humano é o corpo, a casca, a alma, a residência das suas emoções, e o espírito, que é a vida, o sopro de vida de Deus em nós. A palavra de Deus diz que é o que volta para ele é o espírito, não é verdade? Então, uma coisa afeta a outra, não tem como você se desvencilhar. Às vezes o desânimo vem por um problema físico, um problema de saúde, um problema biológico, tá? E isso aí você tem que saber identificar. Nós temos hormônios, tanto homem como mulher. Talvez a mulher num grau mais crítico do que o homem, mas ambos têm hormônios que muitas vezes em desequilíbrio trazem desânimo. Então você não tem vontade de fazer uma atividade física, você não tem vontade de ler um livro, você não tem vontade de fazer absolutamente nada, nem de estar com a sua família. Então você precisa começar a identificar isso aí, antes que isso cause na sua vida danos maiores, antes que isso cause na sua vida problemas maiores. Então, uma visita regular ao médico, conversar, saber como é que está a sua saúde, pelo menos o básico, isso é essencial para que você possa pelo menos se resguardar nessa parte, nessa área, no seu corpo físico, a sua mente. Sua mente tem que estar sempre arejada com coisas boas. Tem muita porcaria na televisão, tem muita porcaria na internet, muita coisa que só deixa você desinformado, muita coisa que só leva você para baixo. Então, diversão fútil, não é? Programa cheio de palavrões, programas que você fica lá procurando saber da vida do outro, o que está acontecendo com a vida do outro, quero saber. Isso aí não te acrescenta em nada, isso aí só te prejudica. Então, no seu momento de lazer, de diversão, que você vai descontrair um pouquinho, procure alguma coisa que te traga essa distração, essa descontração, mas de uma forma que venha acrescentar alguma coisa a você.
Tá? Senão daqui a pouco, esses programas que eu citei aí, alguns exemplos, eles com certeza, eles são um caminho, um atalho até, para o desânimo venha bater na sua porta. Também, às vezes, nós temos a parte das nossas emoções, onde também, às vezes, os hormônios batem na porta, os hormônios falam alto, os problemas físicos falam alto, problemas das nossas emoções, passamos por uma perda, passamos por um choque, vamos dar um exemplo, né? Uma perda de um ente querido, até às vezes de um animalzinho doméstico. Tem gente que não leva em conta, imagina, tá um animalzinho, mas faz parte, né, da nossa história. E um ente querido, então, mais ainda. E às vezes, que você não percebe nas suas emoções, um choque, um assalto, por exemplo, ou um parente seu, um amigo seu, um familiar seu, foi assaltado, sofreu uma violência. Isso traz choque, isso vai mexer com as suas emoções. Então, tente rever como que estão as suas emoções. Tente rever como é que está a sua vida nessa questão emocional, é muito importante. Eu tenho outro vídeo também que eu falo do emocional. E o emocional também te leva à morte. Tá? Às vezes você precisa de uma ajuda profissional, não é vergonha. Você, mesmo cristão tem muitos esses tabus, né? Esses paradigmas aí, não pode fazer isso, não pode procurar um psicólogo, não pode tomar um remédio, não pode... Não, quando você precisar de uma ajuda, procure um profissional decente. Você é cristão, não confia nos outros profissionais? Procure um profissional cristão, mas não fique sem atendimento. Tá? O psicólogo, às vezes, ele vai abrir uma janela para você, mas você não está enxergando uma saída. O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma janela, um vitrô, pelo menos um pedacinho, aquela portinhola que tem naquelas casas mais antigas, aquela porta que tinha aquela portinholinha. Às vezes o psicólogo ele só vai abrir aquilo para que você possa abrir a porta. Mas é muito importante que você controle as suas emoções e que você tenha as suas emoções em dia. Tem gente que se destempera muito fácil, com futebol, com outras coisas, briga por qualquer coisa, briga por política. Esse destempero, ele vai mexer com as suas emoções. E as suas emoções lá na frente, elas vão de repente bater de uma forma tão grave, que você vai falar, não converso mais nada sobre isso, não falo mais nada sobre aquilo, não quero mais isso aqui, e isso vai te levar ao desânimo. E o desânimo, como eu falei, é uma pré-depressão. Então tome muito cuidado. E, por fim, a parte espiritual. A parte espiritual, quando a pessoa desanima na parte espiritual, é terrível. Porque a parte espiritual, muitas vezes, é que vai fortalecer tanto a parte física, como a parte emocional. Você pode me perguntar, como que a parte espiritual pode compensar a parte física? Vou te dar um exemplo. Pessoas, às vezes, que sofreram uma doença, pessoas, às vezes, que estão acamadas, pessoas às vezes que por um acidente não conseguem mais caminhar e tem força física que não vem das suas pernas, tem força física que não vem dos seus braços. A força física vem da força espiritual. Tem força espiritual, a força divina, a força que vem de Deus. A questão do desânimo espiritual, talvez disso tudo que eu estou falando aqui, é a pior das coisas. Várias vezes, a gente como pastor e como pessoas que muito participamos de evangelização, de evangelismos, visitávamos pessoas, às vezes estavam enfermas, pessoas às vezes estavam nas últimas, e quando você ia para confortar, para levar uma palavra de conforto, você ouvia da boca daquela pessoa um descanso, uma calma, uma paz em Cristo, que você que saía confortado. Então veja, esse é o controle espiritual que leva aquelas pessoas a não terem outros tipos de problema. Então o desânimo na área espiritual, ele é perigosíssimo. Quando você chega nesse negócio de não quero ler a Bíblia, não quero ir mais à igreja, não quero fazer isso, não tenho prazer, isso é um sinal de alerta que está acendendo. E que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? O desânimo espiritual, ele é terrível. Então, tudo isso que eu estou falando aqui exige esforço. A pessoa fala, não consigo ler a palavra, mas você já tentou? Mas não tenho força. Busque força em Deus. Não tenho força para orar. Não é possível. Orar é conversar com Deus, bater um papo com Deus. Você não precisa estar com os olhos fechados, ajoelhado, em pé, em um lugar, numa vigília, no monte, não sei aonde, numa igreja. Orar é conversar com Deus. Né? Então é sinal de alerta que eu estou trazendo hoje
nesse bate-papo no nosso Quarta Convida. Qual é o sinal de alerta? Identifique aquilo que está trazendo desânimo a você. Tá? Não desanime. Procure identificar. Por quê? Porque o desânimo ele pode te levar à morte. Morte física. Quantas pessoas desanimam com a vida e tiram a própria vida? Né? Morte emocional. Quantas pessoas se trancam para todas as coisas. Por quê? Morreram emocionalmente. E morte espiritual, que talvez seja mais trágica. Mas não esqueça, uma interfere na outra. O desânimo físico, ele interfere no emocional. O emocional interfere no físico. E o espiritual, ele tem a ver com os dois. Então, vigilância. Vigilância. Ah, mas você não sabe o problema que eu estou passando. Problemas todos nós passamos. No próximo domingo, na IBRAVE, eu estarei falando um tema muito interessante que você que está acompanhando o Quarta Convida, acompanhe a transmissão ao vivo no YouTube ou depois que você tiver um tempinho para assistir, a mensagem do próximo domingo que eu estarei repartindo na Igreja Batista Renovada Água da Vida, na sede, no Tremembé. O tema é quando a graça não basta. Porque existe aquele texto muito conhecido do apóstolo Paulo que diz: a tua graça me basta, a tua graça me é suficiente. E o tema que eu vou tratar domingo é quando a graça não basta. E tem muito a ver com aquilo que eu falei hoje, com o desânimo. Tá ok? Estou aí nesse Quarta Convida, batendo um papo. Você está percebendo que o nosso Quarta Convida está bem diferente. Tem alguns que a gente alonga um pouquinho o assunto, porque o assunto exige. Tem alguns que são dicas, como esse aqui que eu estou terminando agora. Algumas dicas que eu estou te dando, né? Esse é um assunto profundo, que a gente pode tratar ainda em muitos outros Quarta Convida, até no nosso ConvidaCast, trazendo aqui profissionais da área, psicólogos, pastores, capelães, etc. E a gente pode voltar a tratar esse assunto. Mas nosso Quarta Convida está diferente. Tem alguns Quarta Convida que são rapidinho, tem alguns que é uma crônica que eu trago, né, uma leitura, uma coisa bacana, e temos o nosso ConvidaCast. Dessa forma, eu espero que você esteja aproveitando cada quarta-feira para ouvir um pouquinho da palavra. Sei que tem muita gente que acompanha regularmente, toda quarta-feira, regularmente acompanha o nosso Quarta Convida, isso é muito bacana. Isso nos incentiva a prosseguirmos cada vez mais e nos sentimos desafiados a trazer cada vez mais assuntos diferenciados também. Tá ok? Então, é um Quarta Convida diferente e é um Quarta Convida que se propõe sempre a trazer vida e fazer a sua quarta-feira ficar um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. Tá certo? Te espero quarta que vem. Obrigado. Jesus abençoe, Jesus te guarde e sempre lembre, isso aqui é feito para honrar a Jesus Cristo, porque Ele é a razão, Ele é a vida, Ele é o tudo. Até quarta que vem. Jesus guarde você, guarde a sua família. Um grande abraço.